Bom dia! Ó, sexta-feira já, gente, final de semana novamente. Já estamos aqui para o nosso momento de oração. Meu Deus do céu, como esse momento é agradável, como esse momento é bom, como isso me faz bem. Que bom! Comenta aqui se esse momento faz bem para você. Muito bom estar aqui na presença de Deus e junto com vocês, falando um pouquinho, trazendo essa mensagem de Deus logo pela manhã, né? O nosso dia já começa muito melhor. Bom dia, Jennifer, bom dia! Seja muito bem-vinda. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom nós já começarmos o dia em comunhão com Deus, né? Em comunhão com Deus e com os irmãos. E ele diz, onde estiverem dois ou mais em meu nome, reunidos em meu nome, ali estarei. Então nós estamos aqui juntos com Deus. Nesse momento, o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza, né? Abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações para que nós possamos receber a palavra de Deus e acolhê-la e vivenciá-la, né? Porque nós temos que receber, acolher e vivenciá-la também para que nós possamos ser santos como nosso Deus é santo. Vamos lá, Cristiane, bom dia, bom dia. Vamos lá para a nossa mensagem do dia. Estamos no penúltimo dia desse livro, olha, chegando ao finalzinho. Segunda-feira nós finalizaremos esse livro. Então, ai meu Deus, vamos lá, né? Nós estamos hoje no 182º dia, olha só. Bom dia, amém. Deus é grandioso, Deus é bom demais, né? Eu falo, Deus é bom o tempo todo, Ele é bom demais. E que nós consigamos ver isso, né? Em Deus, que bom que você percebe isso. Bom, Deus seja louvado por isso. Ele é grande, nosso Deus é poderoso. Então vamos lá, Deus está nos dizendo hoje, eu estava lendo, gente, essa mensagem hoje que não tinha me saído ainda. E ontem eu falava algumas coisas que estão na mensagem de hoje. Falava como o Espírito Santo conduz. O Espírito Santo, ele é formidável. E eu tava lendo aqui, eu falei, gente, eu falei isso ontem. E essa mensagem ainda não tinha me saído, não tem nenhuma anotação aqui. Vamos lá. A morte é tragada pela vitória somente para a pessoa que entregou todo o seu ser nas mãos do Pai. Aí esse todo tá aqui em letras garrafais. A morte é tragada pela vitória somente para a pessoa que entregou todo o seu ser nas mãos do Pai. Não se deixe enganar quando for confrontado pela escuridão. Da hora da tentação, surge a luz da minha obra transformadora em sua alma. Não tema coisa alguma que o aproxime de mim. Seja submisso debaixo da mão da disciplina. Saiba que cada açoite da vara da disciplina produz uma obra adicional de redenção. Você me pediu para ser liberto do pecado, para poder se aproximar de mim. Confie em mim agora, enquanto eu realizo a minha obra de aperfeiçoamento da forma que não entende. Intensifica a dor quando você questiona. A confiança reduz a angústia espiritual de maneira semelhante a como o relaxamento alivia a dor física. Incline-se sobre o meu coração. Não tenho prazer em afligir a sua alma. Eu sempre desejo uma rápida transformação, uma rápida libertação. Isso ocorre quando você confia em mim e submete a sua alma ao instrumento que eu escolho usar para o cumprimento da minha obra em você. E a autora cita Isaías 48:10, que diz: Passeie-te no cadinho como a prata, provei-te ao crisol da tribulação. Nossa! Deus está nos dizendo aqui que vamos, né? Vai ter tribulação. Aquilo que nós falávamos ontem. Bom dia, vamos ver quem entrou ali. Eliane, Jússi, obrigado pelos coraçõezinhos. Eu vi eles subindo ali. Marinês entrou também. Gente, esse pedacinho aqui, que Deus fala, sempre deseja uma rápida libertação, foi o que eu falei ontem, né? Eu falei, quanto mais nós confiarmos em Deus, quanto mais nós obedecermos, formos obedientes à vontade de Deus, mais rápido a tribulação vai passar. O que acontece? Olha os coraçõezinhos. Bom dia, Nil, também bom dia. Os coraçõezinhos subindo ali, corações ao alto, né? O nosso coração está em Deus, olha lá. Vamos unir os nossos corações ao coração de Deus.
Então, olha só, gente, o que Deus vem nos falar hoje, gente? Esse cabelo hoje, ele tá chovendo aqui, hoje amanheceu um pouco mais enrolado. Não sei, olha isso, gente, Senhor. Ontem eu estava falando assim, quanto mais nós formos obedientes e submissos à vontade de Deus, mais rápido a tribulação vai passar, para a gente não ficar esperneando, né, com relação à tribulação. Porque quando nós nos abandonamos no colo de Deus, Ele vai fazer a obra mais rápida. E aqui justamente Ele está dizendo isso, ó, sempre eu desejo uma rápida libertação. Porque nós pedimos libertação para Deus, Senhor, dai-me cura e libertação, libertai-me dos meus pecados, libertai-me dos meus males, libertai-me dessa dor, libertai-me. E nós pedimos cura e libertação. Vocês, com certeza, como eu, devem pedir. Eu peço sempre cura e libertação. E Deus vai fazer. Só que existem curas e libertações que dependem de um longo tempo, talvez, até pelo tipo de libertação, gente. Esses dias eu estava ouvindo o pessoal do Instituto Hesed, eles falando justamente isso. Existem demônios que só saem por meio de um tipo de oração. Então, assim, depende. E aí falo demônios, né? E também os nossos vícios que nós temos também, as coisas ruins que nós fazemos, e que nem sempre é obra do inimigo, mas coisas trazidas por nós. Mas em questão de demônios, de curas, então, por exemplo, o demônio do vício, da bebida. Diz que é necessário muita oração e jejum. Olha só, o jejum, só a oração em si não ajuda, tem que ter o jejum. Então eu falei para vocês, eu estou aprendendo muito com o Instituto Hesed. Então, existem libertações, principalmente na genealogia, aquela coisa que se repete. Então, na minha família teve muito vício de bebida alcoólica, muito. É uma linhagem, assim, de alcoólatras na minha família. Uma linhagem de suicidas na minha família. Então, isso requer mais tempo de oração. Isso requer mais sacrifícios de alguém. Isso requer um tempo maior de submissão a Deus. A eu me submeter à vontade de Deus e eliminar a minha vontade. E quando lá atrás eu comecei a fazer orações pela minha família, uma amiga minha falou isso, falou, Nice, não reze primeiro para sua família, reze primeiro por você. Você tem que estar fortalecida para poder rezar para a tua família. E de fato, eu fui aprendendo. Então, hoje eu rezo muito mais intensificamente para minha família, por quê? Porque de certa forma eu já me fortaleci mais anos de oração. E Deus vai agir, eu não sei como Deus vai agir na sua vida, mas na minha vida foi desse jeito e está sendo desse jeito. E Deus não ainda libertou de muitas coisas porque eu fui desobediente. Porque eu esperneava nos braços de Deus, né? É aquela coisa, Deus está me segurando aqui e eu estou esperneando, esbravejando. Então, nós temos que ser submissos a essa redenção que Deus quer nos oferecer. Ele vai fazer na nossa vida diferente para cada pessoa. E talvez na sua vida e na minha vida também, o tempo vai ser diferente. Talvez existem aquela parábola, né, dos trabalhadores que começaram o trabalho logo pela manhã e depois, ao longo do dia, o patrão foi chamando alguns trabalhadores, eu não vou me lembrar a passagem agora, e onde depois no final do dia ele pagou igualmente a todos. E os outros ficaram bravos, mas como eu estou aqui trabalhando desde das 8 da manhã e quem entrou trabalhar às 4 da tarde recebeu o mesmo? E aí ele, né, Deus justifica, ele fala assim, eu dou aquilo que eu quiser, assim, mais ou menos assim, o dinheiro é meu, então eu faço o que eu quiser com ele. Então a graça é de Deus, ele faz o que ele quiser. Não importa se você está rezando há um dia, ou há um ano, ou há 10 anos, Deus vai te dar graça. Mas talvez essa pessoa que chegou por último, que está rezando menos aos nossos olhos, aos olhos de Deus, ela rezou muito mais profundamente. Aos olhos de Deus, ela está fazendo um sacrifício muito maior. Então existe tudo isso que nós não compreendemos. Eu sempre falo que a pedagogia de Deus não é para a gente entender. Deus não é para a gente entender, Deus é para a gente aceitar. Porque nós não temos dúvida de que Ele é o Ser Supremo e que faz tudo. E que faz tudo para o nosso bem. Então por que questioná-lo? O meu defeito muito grande era esse. E ainda, eu já falei para vocês que eu ainda, de vez em quando, eu volto nessa pequena falha. Que é grande, na verdade, mas eu já melhorei muito, digo menor hoje pelo questionamento, porque antes eu questionava tudo. E depois, com o decorrer do tempo, eu compreendi, falo, Deus, as coisas de Deus é pra gente aceitar e obedecer. Principalmente quando nós pedimos a Ele, Senhor, me cura, me lava, me purifica. Ele vai fazer. Mas aí nós queremos que Ele faça e purifique do jeito
nosso e não do jeito dele. Maravilhas Deus está fazendo na minha vida e na do Fábio, tá? E eu sou testemunha disso, tá fazendo. Deus é bom demais, Eliane, Deus é bom demais. Ele é maravilhoso, Ele pode tudo, Ele faz tudo. Mas nós temos que ser, gente, obedientes, submissos à vontade de Deus, sem arrogância. Deus não atende a um coração soberbo. Deus não atende a um coração arrogante. Nós temos que nos humilhar diante dele. Nós temos que... E essa humilhação é para nós, porque por que Deus fala para nós que nós temos que ser como crianças? Crianças não têm arrogância. A criança, ela se abandona. Ela pede e confia. Então, nesse ponto, talvez nós estejamos sendo arrogantes. E então, Deus está pedindo aqui para nós. Você pediu para ser livre. Mas agora deixa eu fazer a obra, mais ou menos isso que ele está dizendo. Você me pediu para ser liberto do pecado, para poder se aproximar de mim. Então, confie agora em mim. Enquanto eu realizo a minha obra de aperfeiçoamento da forma que você não compreende. Você intensifica a dor quando questiona. Então o questionamento nosso só intensifica a nossa dor. E aquela obra que poderia estar acontecendo muito mais rápido, nós estamos atrapalhando. Uma vez eu ouvi de um psicólogo meu, o Olavo, ele dizia assim, há muitos anos, isso há uns 15 anos, e eu fiquei com aquela frase para mim. Ele disse assim: eu peço a Deus para que eu não atrapalhe a sua obra na minha vida. Porque às vezes nós atrapalhamos a obra de Deus na nossa vida. Nós pedimos, Deus vai fazer e Ele quer fazer. E nós, com as nossas más ações, ou a nossa desobediência, né? Ou a nossa inação, a nossa falta de ação, porque às vezes Deus fala, faz isso, a gente não faz. E às vezes Deus fala, não faz isso, a gente faz. Então que nós praticamos o mal que não queremos e deixamos de praticar o bem que deveríamos praticar. E às vezes Deus fala, vai, faz isso. E nós não fazemos. Eu falo assim, nós temos que estar muito atento à voz de Deus, porque Deus não vai fazer a obra na nossa vida se nós não fizermos a nossa parte. E talvez a nossa parte, além de nós não estarmos fazendo a nossa parte, nós estamos atrapalhando aquilo que Deus está fazendo. Olha só, eu conheci o Olavo é maravilhoso. O Olavo foi meu psicólogo mais de 10 anos. E eu trabalhei junto com ele no Retiro e no Renascer em Terra Boa, né? Então, além dele ser meu psicólogo, era amigo também, porque nós trabalhávamos juntos. Ele foi psicólogo da Débora, quando não existia o coach, que eu buscava ajuda e não conhecia, o Olavo me ajudou demais, muito, 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 muito. O Olavo foi psicólogo meu, do Diogo e da Débora. Nós três nos tratamos com ele, porque eu falo assim, é um investimento que valeu a pena. Gente, eu nunca achei que pagar psicólogo ou agora no coach fosse desperdício. Nunca, porque a pessoa que eu sou hoje, eu sou graças a Deus a essas pessoas que me ajudaram a mudar a minha mente. Porque de nada adiantaria eu estar morando numa casa linda, ter um carro lindo e ser uma pessoa horrorosa que eu era. Deus me livre, Deus me livre. O maior tesouro que eu tenho é conhecimento. Graças a Deus. Então vamos lá. Deus está dizendo assim, incline-se sobre o meu coração, eu não tenho prazer, porque às vezes a gente pensa assim, mas Deus gosta de castigar, Deus não gosta. Não tenho prazer em afligir a sua alma. Sempre eu desejo uma rápida libertação, mas isso ocorre quando você confia em mim, se submete à minha vontade. Se submeter, gente, Deus vai agir na minha vida de forma diferente da sua. E há pessoas que elas pedem a Deus mudança, mas elas não querem mudar. Há pessoas que pedem a Deus, Senhor, transforma a minha vida, mas ela não quer ser transformada, ela não quer sair daquela mesmice. Ela está fazendo errado, ela está agindo errado e ela não quer mudar. Como que Deus vai transformar você, criatura? As pessoas fazem isso, se chamam de criatura. É porque nós somos criatura, o Criador é Deus. Então assim, eu sou uma criatura de Deus, eu tenho que me amoldar à vontade do Criador. E enquanto eu não entender isso, eu vou ficar sofrendo. E Deus às vezes fala, faça isso. Gente, eu já comentei com vocês uma vez quando eu coloquei em oração, eu colocava em oração, já estava muito mais próximo de Deus. Em 2007 eu coloquei em oração, Senhor, o que é para eu fazer? Eu estava deixando o salão para ir para a área jurídica. E Deus me suscitou no coração para eu fechar o salão em questão de um mês. Eu fechei o salão e me mudei para Curitiba. Sem condições nenhuma.
Eu não via condições. Eu morei de favor na casa da Regina, filha da Ondina. A Ondina falou, amiga, eu tenho uma casa, nós estamos montando a casa para Regina, você não quer? Eu entrei dentro da casa. Depois Deus me mandou morar com uma outra menina. Eu fui para uma outra. Eu fui obediente a Deus, até que eu achei o meu cantinho, que era lá pertinho da escola da magistratura onde eu estudava. Mas em um mês, eu saí da minha casa de Terra Boa. Eu vendi todos os meus móveis. O que eu não vendi, eu coloquei na casa do meu irmão que estava desocupada. Eu deixei para trás um filho de 5 anos. O Diogo tinha 5 anos e a Débora. A Débora estava com 17. E eu fui para Curitiba em obediência a Deus. Em um mês. Foi o ano mais sofrido da minha vida. Aquele ano foi um horror para mim. Um ano horroroso, mas foi um ano de muito aprendizado. Então nós temos que estar obedientes. Ali, gente, eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram, que são amigas minhas até hoje. Porque Deus tinha um propósito na minha vida, eu tinha que passar por aquela moenda, eu tinha que passar por aquela prova para ser purificada, mais purificada, e ali Deus me deu revelações grandiosas. Mas foi um ano que eu chorei demais, demais. Eu estava longe de uma criança de 5 anos, meu filho ficava aqui em Terra Boa, eu via ele, teve vezes eu ficar 40 dias sem ver meu filho. E o Douglas já morava na Espanha, a Débora ficou em Terra Boa, depois ela foi morar comigo, foi uma confusão. Mas no meio dessa confusão, Deus tirou um bem maior. Foi um ano em que Deus, no início do ano, Ele prometeu. E Ele falou pela boca de uma pessoa que estava, né, que me encontrou na igreja, que eu nunca tinha visto. Ele falou, esse ano Deus vai reunir os seus filhos. E Deus foi fiel. No final do ano, eu não falava, como? O Douglas mora na Espanha. No final do ano, eu, Débora e Diogo, fomos para a Espanha. E nós passamos o Natal junto com o Douglas. Então Deus reuniu, Deus é fiel. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível aos olhos de Deus. Mas eu precisei obedecer. Se eu não tivesse obedecido, isso não tinha acontecido. Eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci. Eu não teria mudado o patamar da minha vida naqueles dias, porque em razão de eu ter ido para a escola da magistratura, quando eu voltei para Terra Boa, porque aí Deus mandou, agora você volta, e aí eu voltei. É mais ou menos assim, Deus, cata as malas, vai para lá, eu fui. Cata as malas, volta para cá, eu voltei. Eu precisava me desprender de Terra Boa, eu estava presa ali por questões emocionais, e Deus falou, vende tudo e vai embora. Larga e não olha para trás. E eu achei que eu não voltava mais para Terra Boa, Deus me mandou de volta, e eu voltei. Foi lá em 2009, depois de 2010 aconteceu toda aquela reviravolta da minha vida, que eu recomecei minha vida sem nada, dormindo num colchão no chão. Isso foi uma obediência que eu tive a Deus, mas Deus ali, Ele fez a obra, Ele me mostrou por que eu tinha que ter ido para Curitiba. Porque a doutora Flávia precisava de uma assessora que soubesse fazer sentença. E quem sabia em Terra Boa? Só eu. Porque eu tinha estudado na escola da magistratura. E ela me contratou. Olha só, então vai entender a obra de Deus. Aí eu fui para a área jurídica, onde eu conheci muitas pessoas, onde eu passei perrengues, mas onde Deus me deu muitas vitórias. Onde eu quebrei muitas coisas negativas de mim. Você entende? Então, porque ali, eu estando na área jurídica, aconteceu um fato que me fez vir para ser coach, para buscar melhora. Então eu precisava estar ali. E quando nós entendemos, só que lá em 2007, 2008, eu falo, Jesus, por que isso? Para que isso? Eu achando que Deus tinha me mandado para Curitiba para eu ser juíza, porque meu sonho era ser juíza de direito. E depois, quando eu trabalhei com juiz, eu falava, gente, eu não quero isso não, para minha vida, isso aqui não é de Deus. Não, isso aqui eu não vou dar conta de ficar dentro de um gabinete trancada, mexendo só com isso, porque era ruim algumas coisas ali, aquilo me fazia mal. Então, mas olha a volta que eu tive que dar para eu chegar onde eu estou. E Deus fez, e eu em algumas coisas eu obedeci, mas talvez as coisas poderiam ter acontecido mais rápido se eu tivesse obedecido. Porque lá em 2015, Deus me mandou uma pessoa falar sobre o método CIS, que era o processo de coaching. E eu não fiz o curso. Aí em 2018 Deus mandou de novo. Agora vai. Aí eu fui. E tô aqui. Então você vê, por talvez desobediência em 2015, eu poderia já estar nessa profissão há muito mais tempo. Mas eu não obedeci, eu não dei ouvidos ao convite de Deus. Então nós temos que obedecer, nós temos que estar muito conectados com o Espírito Santo de Deus. E a obra de Deus vai se realizar, sim. Aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Mas Ele vai dar oportunidades na nossa vida, Ele vai nos chamar. Só que talvez nós, pela desobediência, nós nunca vamos dar ouvido a esse chamado.
E se nós não ouvirmos esse chamado de Deus, como que ele vai realizar a obra? Porque ele precisa de nós para complementar em nós a obra. Não porque ele necessariamente precisa, mas porque nós temos que fazer a nossa parte. Ele deseja que nós façamos. E até essa obra salvífica, a salvação é individual, gente. Eu não salvo, já falei para vocês, eu não salvo meus filhos. Eu posso orar por eles, pela salvação deles, mas se eles não quiserem ser salvos, eles não vão se salvar. Porque a salvação é individual, eu tenho que dar o meu sim. Sim, Senhor, eu desejo. Mas nós temos que tomar nossa cruz, a salvação ela é feita de cruz. É a cruz que vai nos ligar à nossa salvação. É a cruz que vai fazer com que nós recebamos essa redenção. Deus não nos enganou. Bom dia, Patrícia, bom dia, Fernanda, que entraram depois, né? Ai, que bacana que vocês estão aqui. Então, olha só, Deus está dizendo aqui, a morte é tragada pela vitória. A morte, ela é tragada pela vitória, ela é drenada, vamos dizer, somente para a pessoa que entregou todo o seu ser em minhas mãos. Todo, gente, todo o seu ser, todo, é todo, não é um pouquinho, não é mais ou menos, não é 90%, não é metade, é todo o seu ser. Esse todo aqui está em caixa alta, está em letras garrafais. Não se deixe enganar quando for confrontado pela escuridão. E às vezes nós pedimos a Deus, Senhor, me transforma. E aí vem os momentos difíceis, porque para transformar, gente, Deus vai nos passar por muitas provações para ver se efetivamente nós queremos essa salvação. E até para nós melhorarmos. Se nós não tivermos situações desafiadoras, nós não mudamos, nós não saímos da nossa zona de conforto. Se tá tudo bem, para que eu vou rezar mais? Se tá tudo bem, por que eu vou mudar o meu jeito de ser? Se tá tudo bem. É a mesma coisa quando um casamento está sendo posto, né, à prova ali, e eu falo isso pelo meu casamento. Eu queria que meu marido mudasse, eu não queria mudar ele. Eu achei que eu era santa já, eu era tão boa, né? E eu não mudei. Eu não mudei o quê? Eu não mudei o meu jeito de tratá-lo. Eu não mudei o meu jeito de falar com ele. Eu continuava brigando. Eu não continuava uma briga silente, vamos dizer assim, mudando o meu jeito de falar com ele. Eu brigava literalmente. Porque, para, sabe aquela coisa? Era assim que eu fazia. Então, quem que precisava mudar primeiro? Eu. Só que naquela época eu não sabia disso. Então, o que eu sei me trouxe até aqui. O que eu ainda não sei vai me levar adiante. Nós temos que compreender que para eu mudar, eu vou ter que aprender. Primeiro eu vou ter que tomar consciência de que eu preciso mudar. Depois eu vou tomar consciência de que eu posso mudar, porque eu preciso, eu posso, mas eu quero mudar. Agora, olha só. Tudo que eu aprendi naquela época, tudo que eu conhecia sobre casamento, me levou até lá. Só que hoje eu sei muito mais. E se fosse hoje com o conhecimento que eu tenho, talvez o meu casamento não teria terminado. Por quê? Porque naquela época eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Mas para eu me transformar na pessoa que eu sou hoje, Deus teve que me purificar muito. E Ele ainda tem que me purificar porque eu ainda tenho muito defeito. Então, nós temos que aprender, gente, e Deus vai nos colocar pessoas para nos ajudar. Foi aquilo que eu falava ontem do Cirineu. O Olavo foi uma pessoa que me ajudou muito. A Natalina, que é a psicóloga que ajuda o Olavo no Renascer, me ajudou muito. Nós mantemos contato até hoje. Ontem ainda eu falava com ela, estava rezando por ela. Então, eu passei a mensagem, Natalina, porque eu mantenho contato com essas pessoas ainda, eu gosto demais deles. Porque são pessoas que me trouxeram um conhecimento que eu não tinha. E talvez você hoje queira mudar, mas você não está fazendo nada para mudar, gente. Você não está investindo em você. Gente, o maior investimento, escuta com amor o que eu estou dizendo. O maior investimento que você pode fazer é em você. E não é fora, tá? Não é cirurgia plástica, não é só pintar cabelo, não é comprar roupa bonita, não é em você, no seu ser, em você, na sua essência. Eu vou repetir. O maior investimento que você pode fazer é em você, para você ser uma pessoa melhor. Mas para você talvez conhecer a sua identidade, eu não sabia quem eu era. A Eliane está aqui, que já fez coach, a Marinês está aqui. Gente, você entender quem você é, quem você nasceu para ser, não tem preço. Não tem preço. É demais. A minha essência, porque aquilo que eu fui vivendo na minha infância me transformou na pessoa que eu não sou, que eu não deveria ser, que Deus não quer.
Aquilo que eu falei para vocês, o que eu vi dentro da minha casa, o que eu sofri dentro da minha casa, fez com que eu achasse que eu era uma pessoa e eu me transformei nessa pessoa ruim. Por quê? Porque eu tinha um pai alcoólatra, eu repeti a história de um marido alcoólatra e eu atraía o quê? Eu atraía as minhas dores. Eu atraía o meu vício era ser abandonada por um pai alcoólatra. Eu arrumei um marido alcoólatra para ser abandonada de novo. Isso quando a gente compreende e trabalha isso, a gente não tem. Então a psicologia, a parte, né, quando eu fiz a área da psicologia, foi demais. Se eu não tivesse gastado, às vezes as pessoas falavam, nossa, Nice, Deus livre, ele cobra muito caro. Caro? Caro ficar do jeito que eu era. Caro eu ser aquela pessoa medíocre, miserável, pobre de espírito que eu era. Isso é caro. O que adianta eu ter uma casa de 1 milhão se eu sou uma pessoa pobre morando dentro dessa casa? Eu vou continuar sendo pobre. Pobre de espírito, isso é triste. Deus quer que nós cresçamos, Ele está dizendo, passa por essa tribulação, se submeta. O título hoje é submissão e redenção, se submeta ao meu comando, Deus diz, para que você receba o meu sangue redentor. E aquilo, lembra da música que eu falei ontem? Sangue redentor. Nós precisamos fazer a nossa parte, gente. Deus vai fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Agora, nós queremos que Deus haja como num passe de mágica, e nós não queremos fazer jejum, não queremos fazer oração. Ah, não, eu só rezo um Pai Nosso porque eu não consigo rezar. Mas não consegue? Já tentou? Ah, eu não consigo rezar um terço. Outro dia eu ouvi de uma amiga minha, mas amiga, gente. Eu falei, ai, gente, eu vou fingir demência, porque, olha, tem que ter muito amor. Eu falei, Deus, me dá paciência, porque eu não sou uma pessoa, né, assim, com a paciência nível, né, maravilhoso. Eu já falei pra vocês. Ela falou assim pra mim, ó, ai, Nice, reza por mim. Uma situação que está acontecendo. Nice, reza por mim por isso. Eu falei, olha, amiga, eu vou mandar também. Porque eu, toda vez que alguém pede oração, eu falo, reza também. A Eliane tá aqui, né, Eliane? Que eu, outro dia, tia, reza por mim. Eu falei, você reza também? E ela tá rezando, que eu sei. Então, a pessoa pede oração pra mim, eu rezo. Mas eu também quero que a pessoa aprenda a rezar. Porque senão fica só, né? Ah, faz pra mim, eu tô lá lixando as unhas. Né? Fazendo de conta que eu não tô nem vendo. Deixa o outro rezar pra mim. Não é assim que vai funcionar. Como é que Deus vai agir na sua vida se você não faz a tua parte? Então, aí essa amiga minha... Eu fiquei muito sentida. E eu tô achando um jeito de falar pra ela. Porque eu, né, a minha vontade na hora era já falar assim, ah, vai, né? Enfim. Mas eu aprendi a me calar, né? Então eu tô rezando pra Deus tocar o coração dela, pra ela também aprofundar isso na oração. Ela falou assim, ó, mas não vem me dar um terço não, porque eu não vou rezar um terço. Eu olhei e falei assim, a pessoa tá querendo cura e tá achando ruim de rezar um terço, que é 20 minutos, 15 minutos, dependendo se a pessoa for mais rapidinha, é 15 minutos um terço. E ela quer uma cura grande. Só que fica na televisão assistindo TV, sei lá quanto tempo. Quer dizer, poxa vida, né? Falei, amiga, vou rezar sim, mas tô aqui. E todo dia eu mando um vídeo pra ela, um negócio, falo, ó, vai, mas eu vou chegar nesse ponto, mas eu tenho que falar com amor. Porque o meu jeito meio enfático, né? Às vezes dá a impressão que a pessoa ela tá brava. Eu tô brava. Mas, poxa, né? Caramba! A pessoa quer que você reze por ela e ela fica lá lixando as unhas? Ah, tem paciência. Não, isso, ó, gente, não é fácil não, né? E ainda quer bênção e curar isso que você entendeu? Então a pessoa não consegue rezar um terço. Gente, um terço por dia. Um terço. Nossa Senhora pede para nós rezarmos o rosário. Sabe quanto tempo que leva para rezar o rosário? 1 hora, 1h20. Nós temos 24 horas no dia. A pessoa fica assistindo séries, uma atrás da outra, e não tem tempo de rezar um terço, não tem 15 minutos com Deus. Ah, não, olha, eu não tenho paciência para essa pessoa, não. Eu vou rezar por ela, mas eu já estou preparando o espírito dela, porque o dia que eu pegar ela para falar, eu vou falar. Gente, tenha paciência. É a mesma coisa da pessoa que vem para o processo de coach, eu já falei. Ah, se eu quero fazer isso, mas não quer ler. Não quer estudar, então não venha fazer o processo de coach, porque vai ter que mudar, gente. Se você quer mudar, você tem que mudar teu hábito. E Deus está falando aqui para você, meu Deus, né? Vamos dizer assim, né? Olha só. Incline-se sobre o meu coração, eu não tenho prazer em afligir a sua alma, mas você precisa submeter a mim, você precisa ser obediente. Ontem mesmo a Eliane pediu uma oração para mim, né? Tia, me manda aquela oração, ela está rezando, ela está recebendo as graças ali, que ela está recebendo, porque ela está rezando junto, ela está orando junto. Então Deus está dizendo aqui, não tema coisa alguma quando se aproxima de mim, seja submisso. Eu vou fazer a obra na sua vida, mas eu preciso da sua parte. Eu preciso da sua docilidade, gente. E docilidade não tem nada a ver com temperamento, tá? É aquela coisa, às vezes se você vê, eu gosto muito do Padre Pio. O
Padre Pio era bravo. Padre Pio era bravo. Padre Pio, ele falava o que ele tinha que falar. Santa Teresa d'Ávila também. Ela não era aquele santo calminho. Ele falava, era bravo, mas ele era submisso à vontade de Deus. Obediente, obediente, obediente. Então essa submissão, as pessoas confundem assim com pessoa meiguinha, né? Ai, a pessoa é tão meiguinha, ela deve ser tão obediente. Não, às vezes essa pessoa é mais rebelde do que uma que fala. Então não tem nada a ver com temperamento. Nós temos que ser submissos à vontade de Deus em obediência, nos submeter a Ele, nos esforçar, porque Deus vai nos dar, mas Ele quer ver o nosso esforço. O quanto você e eu estamos nos esforçando para receber as graças que nós pedimos, as curas que nós pedimos. Então, aprenda uma coisa, quando alguém pedir oração para você, fala, eu vou rezar, mas reza também. Porque senão, a gente fica rezando com o nosso marido, e ele nem... Nosso marido que eu não tenho, né? No caso, vocês que têm marido. Reza pelo marido, mas o marido não quer rezar. Então tá certo, no começo você vai fazer a oração, porque às vezes ele está muito afastado de Deus. Mas a pessoa que já tem uma caminhada de oração, fala, você vai rezar junto comigo. Você não quer a bênção? Você vai rezar junto comigo. Então nós temos que rezar por aqueles que estão afastados. É claro que esse não vai rezar, essa pessoa ela não vai jejuar porque ela está tão afastada. Quando ela for se chegando, você vai dando pílulas para ela. Ó, então reza uma Ave Maria por dia, né? Pai Nosso. Mas vai aumentando a dose. Essa dosezinha homeopática vai aumentando. Por quê? Porque a pessoa ela só quer receber oração. Mas ela quer ficar de braços cruzados sem fazer nada. É a mesma coisa aquela pessoa que ela quer ganhar uma mesada, um filho, ele quer ganhar uma mesada, mas ele não quer trabalhar, ele não quer lavar nenhuma louça em casa. Não, vai lavar sim. Você entende? Então nós temos que também olhar esse lado. Não é só doar, nós temos que também pedir que a outra pessoa tenha uma contrapartida, assim como Deus exige de nós. E Deus está nos dizendo exatamente isso, eu vou te dar. Mas o que você está fazendo? Né? Como que você está agindo? E nós temos que fazer isso também com outras pessoas. Porque senão nós nos esgotamos pela outra pessoa e a outra pessoa não tá nem aí. Tá lá lixando as unhas, como eu disse, né? E deixa você rezar por mim. Não é assim. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Assim como Deus está cobrando de nós a parte para fazer, né, para Ele, nós temos que exigir do outro também, que nos pede oração também. Olha, você também precisa ter uma vida de comunhão, amigo. Você também precisa se afastar dessas coisas. Nós temos que corrigir com amor. E às vezes nós temos que ser enfáticos, como o Padre Pio foi. Às vezes nós temos que ser dóceis. Nós temos que ter, né, saber dosar isso daí. Que nem essa minha amiga, eu falei assim, com a minha vontade era falar para ela, minha filha, vou rezar para você não. Você não tá querendo rezar para você, por que eu tenho que rezar? Minha vontade era falar isso, mas é claro que agora, né, eu tenho que saber dosar com quem eu falo, e graças a Deus, Deus me deu essa percepção, porque antes eu não tinha, eu falaria na hora, eu vou rezar para você, nem você tá querendo rezar, por que eu tenho que rezar? Eu já tenho as minhas, né, eu já tenho as pessoas pelas quais eu tenho que rezar, já tenho a minha família, reza você. Agora já pensou, a pessoa pede oração, mas ela não quer fazer a parte dela, gente. E Deus está nos falando exatamente isso. Não sei por que veio essa história dessa minha amiga, mas eu acho que é para assim, elucidar um pouco mais, né? Porque Deus está nos falando. Se nem você quer rezar pelas suas, né, por cura para você, se você não quer rezar por você, se você não quer jejuar por você, se você não quer ser obediente, se não quer fazer essa parte, você quer que eu te cure? Que jeito, criatura? É mais ou menos isso, acho que Deus que está falando para nós. Pelo menos é o que eu estou sentindo aqui. E aí nós temos que nos aproximar mais de Deus. Talvez nós estejamos orando errado e talvez nós não estejamos agindo, nós estamos só rezando. E Deus está exigindo que nós possamos também agir de outra maneira, além da oração. O que nós precisamos mudar na nossa vida hoje? Não é? Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela ensina exatamente o que nós temos que fazer. Talvez nós estejamos só lendo a palavra de Deus e não estejamos vivendo a palavra de Deus. Hoje a mensagem... Nossa, o Espírito Santo hoje falou, hein? Pra caramba. Mas enfim... Hoje é o nosso penúltimo dia, segunda-feira nós teremos aí o nosso último dia desse livro. E até então, gente, eu ainda estou em oração pedindo a Deus o que nós vamos fazer, né? Mas eu acredito que esse final de semana ele não vai me deixar na mão, ele vai falar o que precisa fazer. Então, vamos né, continuar em oração para ver o que Deus suscita para nós, para que nós possamos dar continuidade, né, nisso aqui. E também agora com esse novo... terça-feira eu já tenho reunião lá com o pessoal da Febracis, eu não sei como vai ficar os meus horários, não sei, enfim. Mas Deus sabe exatamente e Ele vai nos dar um norte, não é?
Então, que seu final de semana seja abençoadíssimo, abençoadíssimo, maravilhoso, né? E que você aí mude alguns hábitos, escreva o que que Deus vai fazer na minha vida, orando para Deus te usar ainda mais. Amém, amém, menina. Você tinha colocado ali obediência, jejum e oração, isso mesmo. E eu acrescentaria mais uma coisa ali, caridade, né? A caridade nós precisamos fazer. E assim, tô esperando em Deus, né? Que Deus realmente me use muito, muito. Eu falei para ele, Senhor, eis-me aqui. Onde o Senhor vai me mandar, né? Que o Senhor me use para impactar vidas positivamente, para ajudar mais pessoas. E eu acredito que Ele vai fazer, mas eu tenho com toda a humildade, eu quero muito ser usada por Deus. Eis-me aqui, não é? Vamos ver o que Ele vai fazer. Aí eu vou contando para vocês. Que Deus abençoe seu final de semana, seu dia, que Deus cure, né, as nossas feridas, que nós possamos jejuar e orar para que Ele haja em nós, que nós jejuemos pelos outros também, né? Vamos oferecer um pouco de sacrifício, que isso é a caridade. Hoje o meu jejum vai ser, né, pela conversão dos pecadores. Hoje o meu jejum, e aí por aí vai. Que Deus abençoe vocês, gente. Um final de semana maravilhoso na presença de Deus. Essas lives são bênçãos. Então, vamos ver o que Deus suscita no coração pra gente fazer, né? Mas Ele sabe o que vai fazer, né? Então, tá, gente. Um beijão para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês que vão assistir essa live depois. E vamos lá nos submeter para nós recebermos esse sangue redentor de Jesus. Grande beijo para vocês e até segunda-feira.